Você já ouviu falar do Modern Talking? You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? It makes you mad, you're almost Talvez até sem saber. Afinal, quem nunca se pegou cantarelando aquele refrão viciante de You're my heart, you're my soul? You're my heart, you're my soul. I keep it shining every way to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Ou balançando a cabeça ao som de Cherry, Cherry Lady. I'll never go. Sherry, Sherry lady. Hoje a gente vai mergulhar fundo na trajetória dessa dupla que marcou os anos 80 e ainda conquistou gerações. Até hoje, 2025, eu me pego ouvindo essa música. Só que aqui não vai só aquele resumão de Wikipedia. Não. Eu vou trazer curiosidades que pouca gente sabe, fofoca de bastidores, polêmicas quentes e, claro, os maiores sucessos. Se prepara, porque essa história tem glamour, ego, tretas e muita música boa. Como tudo começou? No início dos anos 80, a Alemanha era um celeiro da música pop, com bandas como Nena, Alphaville e Sandra em destaque, em tendências que misturavam synth pop e eurodisco, dominando as paradas. Em meio a tantas bandas, surge Dieter Bohlen, ou em alemão para quem gosta mais certinho, Dieter Bohlen, um produtor ambicioso, obcecado por criar hits, e Thomas Anders, um jovem cantor com uma voz suave, que parecia feita sob medida para baladas românticas. O encontro desses dois foi quase que um choque de mundos. Dieter era calculista, perfeccionista e até arrogante. Thomas, por outro lado, era carismático, doce e tinha aquela imagem de galã que arrancava suspiros. Resultado, nascia o Modern Talking em 1983. E logo no ano seguinte, eles já explodiram com You're My Heart, You're My Soul. Essa música foi o ponto de virada. De repente, a Europa inteira estava de joelho para eles. You're my heart, you're my soul. I keep it shining every way. You're my soul. That's the only thing I need. Curiosidade, esse single vendeu mais de 8 milhões de cópias no mundo todo, um número comparável aos sucessos globais da época como Take On Me, do A-ha. E o Wake Me Up Before You Go Go, da banda One. Wake me up before you go, go, 'cause I'm not planning on going so. Que também figuraram entre os maiores hits internacional da década no mundo todo. E detalhe, a música quase não saiu, porque Dieter não achava que seria forte o suficiente. Imagina só o erro que teria sido. Em 1984 e entre 1987, o Modern Talking simplesmente dominou as paradas, emplacando vários singles no top 10 europeu e alcançando repetidas vezes o número 1 na Alemanha, além de vender milhões de cópias em sequência, um feito raro até mesmo entre os gigantes do pop da época. Cada novo single era um hino. Sherry, Sherry Lady, lançada em 1985. I'll never go. Sherry, Sherry lady. Sherry, Sherry lady. You know you listen to me.
e o Brother Louie, lançado em 1986. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. Atlantis is Calling, SOS for Lover. Só para aceitar alguns. Come on, teach me the rules, I will send an SOS for love. I love you more than I say, baby, that's for me. Eles tinham a fórmula perfeitas: refrões grudentos, sintetizadores modernos e aquele toque romântico que deixava os fãs suspirando. Só que aí vem o pulo do gato. Eles não eram apenas uma banda, era uma máquina de fazer dinheiro. Shows lotados, discos vendidos aos milhões, fãs enlouquecidos e, claro, junto com a fama, começaram as tensões, polêmicas e ego. Enquanto Thomas Anders brilhava no palco com a sua voz suave, Dita fazia questão de lembrar a todos que ele era o cérebro da dupla. Isso criava atritos pesados. A situação piorou ainda mais por causa da então esposa de Thomas, Nora Bailey. Ela tinha uma influência enorme nas decisões do cantor, e Dita detesta isso. Os bastidores viraram um ringue. Muita gente da época dizia que Nora praticamente controlava Thomas, do figurino até as entrevistas, e que irritava profundamente Bowling. Resultado, em 1987, no auge do sucesso, a dupla anunciou o fim. Foi um choque. Os fãs não acreditavam. Era como se os reis do Eurodisco tivessem jogado a coroa no lixo. E para deixar bem claro, hoje eu quero esclarecer uma das maiores confusões que existem na internet quando se fala de Modern Talking. Muita gente pensa que Dita Bowling e Thomas Anders falsificavam as vozes, mas isso não é verdade. Vamos separar playbacks de fraude vocal. Nos anos 80, era extremamente comum os artistas se apresentarem em programas de TV usando playback. Isso acontecia porque a maioria dos programas não tinha estrutura para receber uma banda inteira ao vivo, e o playback era a única solução mais prática, ou seja, a voz era deles mesmo, só que gravada, e eles sincronizavam no palco. O Modern Talking também fez muitas apresentações em playbacks, principalmente em programas alemães e europeus de TV. Isso gerou críticas de parte do público que achava artificial, mas nunca houve fraude na voz. Thomas Anders era o vocal principal e o voz grave de Dita Bowling era real, sempre presente nos back vocals. A diferença para os escândalos reais. O caso de Milli Vanilli foi completamente diferente. Eles não cantavam nada. Quem gravava eram outros cantores profissionais. A mesma coisa aconteceu com a Corona, que usava a imagem de uma modelo, mas a voz pertencia a outra pessoa. Já o Modern Talking, não. O que estava no disco era exatamente o que você ouvia no palco. A voz deles. Então, se alguém disser que Modern Talking fraudava a voz, é mito. O máximo que eles fizeram, como quase todos os artistas da época, foi playback em TV, mas a voz sempre foi deles. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo, it's your heart. You're the queen of broken hearts. It makes you mad. Geronimo's Cadillac. Após a separação, Dita Bowling seguiu como produtora, criando uma banda Blues System, que fez sucesso moderado. Já Thomas tentou carreira solo, mas sem o mesmo brilho. O público queria os dois juntos, e separados parecia que faltava alguma coisa. Aqui entra uma curiosidade. Dieter era conhecido por ser afiado nas críticas. Ele chegou a dizer em entrevistas que a carreira solo de Thomas Anders era irrelevante.
E isso aí deu muita treta, hein? Os anos 90 estavam chegando e a nostalgia bateu forte. Em 1998, após mais de 10 anos separados, Modern Talking voltou com força total, e não foi qualquer retorno. Eles modernizaram o som, adicionaram batidas mais dançantes e lançaram hits como You My Heart e You My Soul em 1998, e Brother Louie, também lançado em 98 novamente. Foi uma febre, os antigos fãs voltaram correndo, e uma nova geração descobriu o poder da dupla. O sucesso foi tanto que eles lotaram estádios novamente, principalmente no leste europeu, onde viraram praticamente deuses da música pop. Em parte devido à escassez de música pop ocidental na época, a forte influência do Eurodisco e a grande demanda por ícones ocidentais que representassem um glamour e a modernidade. Mas claro, como toda a história de rock e pop, a treta voltou. Os egos nunca deixaram de existir. Dita Bowen continuava dando declarações polêmicas. Thomas Enders buscava mais espaço e reconhecimento. Resultado, em 2003, no auge do revival, eles se separaram de vez. E dessa vez, sem volta. No face, no name, no number. Your love is like a thunder. I'm dancing. Depois da separação definitiva, Thomas Enders seguiu com a carreira solo, explorando diferentes estilos e até gravando em espanhol, lançando, por exemplo, o álbum Barco de Cristal, que buscava conquistar o público latino para agradar o público latino. Na oscuridad, barcos de cristal brillan, ocurrirá al amanecer. Já Dieter Bohlen virou uma espécie de Simon Cowell da Alemanha, sendo jurado em programas de talento como Deutschland sucht den Superstars, um formato que se tornou extremamente popular e influente no país, moldando a cultura pop e lançando novos artistas. E também continuou produzindo. Cada um seguiu seu caminho, mas a sombra do Modern Talking sempre os acompanhou. Hoje, passadas décadas, o Modern Talking ainda é lembrado como um dos maiores fenômenos pop dos anos 80 e 90. Suas músicas continuam tocando em rádios, festas e playlists retrô. E vamos ser sinceros, quem colocar a música Sherry Sherry Lady pra tocar e não resistir cantar junto, cuidado. É curioso como uma dupla tão icônica nunca conseguiu manter a paz entre si. Talvez justamente esse choque de personalidade tenha criado a química mágica que encantou o mundo. O Modern Talking foi muito mais do que uma banda, foi um fenômeno cultural. Uma dupla que, entre brigas e reconciliações, conseguiu criar um catálogo de músicas que atravessaram gerações. E essa é a grande homenagem: celebrar não só os hits, mas também os altos e baixos que fizeram deles uma lenda. Porque no fim, entre egos, fofocas e polêmicas, uma coisa é inegável: o mundo da música pop nunca mais foi o mesmo depois de Modern Talking. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? It makes you mad, you're almost You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere to me. Brother Louie, 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 oh, she's so